Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu a palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem! Que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Mateus mais uma vez mostra como os gentios acreditaram no Messias, enquanto os líderes religiosos de Israel o rejeitaram. Jesus diz à mulher cananeia que veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, pois eram a eles que haviam sido anunciadas as promessas messiânicas e a vinda do próprio Messias. Só que, visto a falta de fé que os judeus e grande parte desse povo tinha, e a grande fé dos gentios, Jesus não pôde negar a cura a essa mulher, visto que em toda Israel não havia uma fé como a daquela mulher. Obviamente, Jesus ele já sabia o que ele ia fazer, mas negando em um primeiro momento, ele expôs a fé da mulher, para que sirva de lição para nós leitores e também para os discípulos. Isso é um escândalo para os judeus, que Cristo aceite gentios em sua mesa. Como o próprio Paulo diria em uma das suas cartas, aqui estamos antes da fundação da igreja, quando Cristo ainda estava na terra. Mas a compaixão que Jesus tem pelos gentios, incluindo os samaritanos, que eram odiados pelos judeus, incomodava o povo escolhido por Deus, porque eles acreditavam que os gentios eram ímpios e que eles não eram dignos de se assentar à mesa com o Senhor, que esse lugar pertencia apenas aos judeus, porque eram eles que tinham a lei e eram eles que seguiam os mandamentos de Deus de cabo a rabo. Mas a gente vê como ao longo dos evangelhos, alguns gentios como o centurião romano, a mulher cananeia, a mulher samaritana, entre outros exemplos de gentios, apresentam mais maturidade espiritual e mais intimidade com o Messias do que os religiosos, e portanto viveram experiências incríveis com o Messias, foram curados e restaurados por ele. O ápice disso é a igreja, que reúne todos os povos, tribos e línguas, enquanto a maioria dos judeus continuam em desobediência até hoje. Isso é o que Paulo chama de escândalo para os judeus, porque a árvore que não deu frutos foi cortada, e a figueira que não deu frutos secou-se. A igreja, composta por gentios, creem no sacrifício de Jesus, enquanto os judeus seguem incrédulos e perderam de viver em comunhão com Deus, pelo menos por enquanto. Para eles, o sacrifício de Jesus é um escândalo, e para nós, o sacrifício de Jesus é a nossa salvação. Mas como já diria Salomão, não existe nada de novo debaixo do sol. Assim como os incrédulos e os religiosos deixaram de se assentar à mesa com Jesus, hoje muitas pessoas que estão na igreja enfrentam a mesma situação que os fariseus. Estão há anos seguindo regras, estão há 10, 20, 30 anos na igreja, mas não têm intimidade nenhuma com Jesus, enquanto pessoas que eram consideradas pecadoras e indignas aos olhos da sociedade, agora estão vivendo o primeiro amor com Cristo. Já estão dando frutos e têm uma intimidade e maturidade espiritual muito maiores do que aqueles que estão a vida inteira na igreja e conhecem todas as histórias da Bíblia. Quantas vezes você já não viu pessoas que acabaram de se converter na sua própria igreja mesmo e já são árvores frutíferas, já sabem depender do Pai, entre várias outras coisas, enquanto você continua vivendo no raso, focando em seguir regras e no que os outros vão pensar? Saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galileia e, subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos,
cegos, aleijados, mudos, e muitos outros os deixaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou maravilhado ao ver que os mudos falavam, os aleijados recuperavam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam, e glorificavam ao Deus de Israel. Depois Jesus novamente vai multiplicar os pães e os peixes e alimentar aquela multidão. Aquela multidão era composta por pessoas humildes, não financeiramente, mas de coração. Eles não eram os melhores, não eram os mais aptos, não eram os mais sábios, mas eram os que se entregaram a Jesus para que ele os curasse e os alimentasse, e assim viveram grandes experiências com Jesus. Muitos estão há anos na igreja, mas ainda não aprenderam a confiar e a depender de Deus como essa multidão que foi curada e alimentada. Eles precisavam reconhecer que precisavam de Jesus, para depois eles serem curados. E se você quer ser tratado por Jesus, primeiro você tem que tratar o seu orgulho. Seguir regras, aparentar e cumprir ritos é o mais raso e superficial que uma pessoa pode viver da vida com Cristo. Se você já conhece Jesus e quer ter um relacionamento agora no íntimo com Ele também, você já sabe. Entregue a sua vida a Cristo.